E o Corinthians vai com mexidas importantes para o clássico contra o São Paulo nesse domingo na Neoquímica Arena. Já o Tricolor tenta acabar com um incômodo jejum na casa do adversário. Tudo isso no vídeo de hoje do canal do Nicola. Também quero falar a respeito de Gerson, que pela primeira vez na carreira vai ter uma contusão muscular e vai ficar de fora de jogos extremamente importantes. Para arrematar tudo sobre a vitória do Ceará contra o Bahia em Salvador. O Ceará muito perto do título da Copa do Nordeste, ainda conto sobre o Atlético Mineiro, que é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. Será que eu estou sendo precipitado? Acho que não. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes pedir para vocês deixarem like por aqui e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro e mais uma ótima atuação de Hulk, que enfim acordou. Já havia ido bem no jogo contra o Santa Fé, com os 2 gols da vitória do Galo na Libertadores da América. Nesse sábado ele fez um gol, deu uma assistência e sofreu um pênalti na vitória do Atlético Mineiro por 3-0 contra a Tombense no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Jogo disputado no Independência. No próximo sábado o jogo acontece no Mineirão. Com a vitória por 3-0, o Galo pode até perder por 3 gols de diferença, que estará na final do Campeonato Mineiro. Ou seja, a Tombense precisaria vencer por 4 gols, um milagre que não vai acontecer. Já dá para cravar o Galo como o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. Os gols do Atlético: Johan, Guga de pênalti e o Hulk num golaço de fora da área. Enfim, o Hulk justificando o altíssimo investimento de R$1.300.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Para arrematar, queria te contar que o Everson, goleiro do Atlético, ainda foi expulso, originando um pênalti para a Tombense, mas o Matheus Mendes, que entrou no jogo, acabou defendendo e evitando o primeiro gol da Tombense. O Tardelli, enfim, reapareceu depois de uma contusão muscular. Tardelli, que vive os últimos dias do seu contrato, o contrato termina em maio, até teve uma chance para fazer o 4-0, acabou desperdiçando. O Atlético que volta a campo na terça-feira em jogo da Libertadores da América, quando recebe o Cerro no sábado seguinte, a partida de volta contra a Tombense. Já falei sobre o Galo, quero falar sobre a Copa do Nordeste. Primeira das 2 partidas finais com vitória do Ceará em Salvador. 1-0 para o Ceará em cima do Bahia e uma freguesia gigante do Bahia em relação ao Ceará. Nos últimos 5 jogos entre os dois times, 5 vitórias do Ceará. E desses 5 jogos foram 3 finais, as 3 finais vencidas pelo Ceará como visitante em Salvador. Baita freguesia. O único gol do jogo do Jael aos 47 minutos do segundo tempo. O Jael entrou aos 42, 5 minutos depois cobrou uma falta e acabou marcando o gol da vitória, fazendo valer mais uma vez a lei do ex. O Jael já defendeu o Bahia e dessa vez salvou a pele do Ceará. Bora contar também que foi um jogo marcado por expulsões. Aos 19 do primeiro tempo, o Luiz Otávio foi expulso pelo Bahia. O Bahia se desenhava por uma situação bem complicada, mas o Charles do Ceará foi expulso aos 47 do primeiro tempo, ou seja, os dois times voltaram para a etapa final com o mesmo número de atletas, 10 para cada lado. Parecia um jogo para o empate, com poucas chances de gol, muito truncado, muito pegado, até que surgiu esse gol do Jael, que colocou o Ceará em enorme vantagem. O Bahia vai precisar vencer por um gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. Se o Ceará empatar ou ganhar, será campeão mais uma vez da Copa do Nordeste. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Ceará e o Bahia voltam a campo no meio da semana. O Bahia na terça-feira contra o Independiente da Argentina e o Ceará na quarta-feira contra o Bolívar. Os dois times são os adversários, os principais concorrentes de Ceará e Bahia rumo à classificação, por isso vitórias são fundamentais. O Bahia joga em casa, o Ceará joga fora na altitude. Quero falar agora sobre o Flamengo, que daqui a pouco enfrenta o Volta Redonda no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca e não terá Gerson. Gerson já havia ficado de fora da lista de relacionados, estava sentindo um desconforto muscular, passou por um exame e o Flamengo anunciou nesse sábado que o Gerson tem uma pequena lesão na coxa esquerda, lesão de grau 1, mas de menos impacto. Ainda assim ele fica de fora desse jogo e também não participará da partida fundamental contra a LDU. Partida marcada para Quito na terça-feira, jogo da Libertadores da América. A LDU tem se mostrado o grande rival do Flamengo no grupo. O Flá tem 6 pontos, o time equatoriano tem 4 e joga em casa na altitude. Certamente um jogo bem complicado. As armas do Rogério Ceni para substituição do Gerson seriam o Arão, mas o Arão tem jogado como zagueiro, o Rodrigo Caio também é desfalque nessa partida contra o Volta Redonda, então o Diego deve ser mantido no time, será mantido no time, e aí o Rogério Ceni vai ter ou o João Gomes ou o Hugo Moura, tem sido as opções mais recorrentes para o meio campo. Queria que você deixasse no espaço para comentários palpite para o jogo entre Flamengo e Volta Redonda e o tamanho do peso da ausência do Gerson. Dá para dizer que ele é hoje um dos melhores meio-campistas em atividade no futebol brasileiro? Opine e use o espaço para comentários, combinado?
Bora arrematar o vídeo falando sobre o clássico de amanhã, 10h15 da noite. De um lado o Corinthians, do outro o São Paulo. De um lado um time em crise, do outro um time voando. São Paulo vem de 8 vitórias seguidas e o Corinthians acaba de praticamente ser eliminado da Sul-Americana com derrota por 2-0 para o Peñarol. Jogo desse domingo pode representar a queda de Wagner Mancini. Mas é importante contar, daqui a pouco eu vou falar sobre o Wagner Mancini e sobre as mudanças no Corinthians. Antes quero contar sobre um enorme jejum que o São Paulo tenta quebrar. Tricolor nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Foram 13 jogos com 10 vitórias do Corinthians e 3 empates. Nenhuma vitória do São Paulo desde a inauguração do novo estádio. Aproveitamento dos gols, 26 gols marcados pelo Corinthians, só 10 marcados pelo São Paulo. 85% de aproveitamento dos pontos do Corinthians. Se o Wagner Mancini conseguir ver derrubado também esse tabu, vai ficar feia a coisa para ele. Só para completar sobre o São Paulo. 25 pontos, é líder geral do Campeonato Paulista e por consequência do seu grupo. Tem outro detalhe importante sobre esse jogo. O Corinthians e o Red Bull Bragantino aparecem com a segunda melhor campanha, cada um tem 21 pontos. Red Bull Bragantino que enfrenta nas próximas horas o Santos. Esses times são os únicos que ainda ameaçam a primeira colocação do São Paulo na classificação geral do Campeonato Paulista. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é a vantagem de ser líder geral? Aquele que tiver a melhor campanha no acúmulo da fase de grupos e do mata-mata vai jogar sempre em casa nas decisões. E as quartas e as semifinais serão de jogo único, somente a final com partida de ida e volta. Aquele que tiver colecionado mais pontos faz o jogo de volta da final como mandante. Então é uma vantagem bastante significativa. A gente pode ter um duelo, por exemplo, de semifinal entre grandes, com o time com melhor campanha jogando a única partida dentro de casa, o São Paulo vencendo o Corinthians, automaticamente já elimina o Corinthians de qualquer possibilidade de ultrapassá-lo ainda nessa fase de grupos. Só para arrematar, o São Paulo classificado pega ou a Ferroviária com 12 pontos ou a Ponte Preta com 10. Esse vai ser o adversário do São Paulo no primeiro mata-mata de quartas de final. Resta saber qual dos dois, Ferroviária ou Ponte, vai fazer a melhor campanha e vai ser segundo do grupo. Já o Corinthians, que também está classificado matematicamente, deve pegar a Inter de Limeira, que vem de 3 vitórias seguidas, deu uma bela se deslocou, não. E abriu vantagem em relação aos seus concorrentes do grupo, e a gente deve ter Corinthians e Inter de Limeira. Inter que vem de 3 vitórias consecutivas, tendo batido, por exemplo, Palmeiras e Ponte Preta na condição de visitante. Agora sim, bora falar sobre o lado corintiano do clássico. Corinthians que vai apresentar muitas mudanças para o jogo contra o São Paulo. E aí, antes de falar sobre as mudanças, queria contar que eu tive um papo com um dirigente corintiano depois da derrota para o Peñarol. Perguntei para ele se o Wagner Mancini corria risco. A resposta foi que não, mas que ia sobrar para 2 ou 3 jogadores na partida desse domingo. E sobrou para mais gente. Isso porque, por exemplo, o Cantilho e o Léo Natel nem foram relacionados para o jogo. O Cantilho, o Corinthians ainda justificou um entorse no tornozelo. O Léo Natel não há explicação. O meu Timó até chegou a publicar uma informação de que tem um time italiano namorando a possibilidade de contratar o Léo Natel, mas nem tem proposta oficial, então não acho que é isso que impediu o Léo Natel de pelo menos ser relacionado. Mas as principais mudanças devem vir agora. Um empresário de um jogador do Corinthians, que é titular, me contou que 3 peças fundamentais, 3 ídolos do clube, treinaram entre os reservas nesse sábado, no último treino antes do jogo. São eles Gil, Fábio Santos e Jô. Então, se tudo correr como dentro da normalidade, como aconteceu nesse sábado, o Timão deve enfrentar o São Paulo sem o Gil, que praticamente joga todas as partidas, sem o Fábio Santos, que tem sido peça importante no sistema defensivo, e o Jô, esse é o mais contestado de todos. O Cauê seria uma substituição natural ao Jô, o Piton seria uma substituição normal para o Fábio Santos, a zaga que deve ter mudanças importantes. Não consegui apurar como é que vai funcionar esse sistema defensivo, mas podemos imaginar alternativas pouco pensadas em outros tempos. É o Wagner Mancini chamando a responsabilidade e mudando bastante. Tem uma consequência importante diante disso. Quando ele mexe desse jeito, e depois especialmente de uma derrota como a do Peñarol, em que o time praticamente foi eliminado, o Mancini, sem querer ou querendo, ele coloca a responsabilidade nesses caras. Se der certo, beleza. Se der errado, além de ficar ainda mais queimado com dirigentes, com torcedores e com a opinião pública, ele ainda perde líderes do grupo, como por exemplo o Gil. Então acho que uma derrota do Corinthians para o São Paulo na Neoquímica Arena pode sim representar o fim do ciclo do Wagner Mancini. E o que tem de gente dentro do Corinthians torcendo por isso não é brincadeira.
tá? Bom, agora é acompanhar, esperar pelos outros jogos, vou te mantendo informado. Tem vídeo no domingo cedo aqui no canal, tem a tradicional live do Nicola que a gente vai fazer antes desse clássico, até porque o clássico começa às 10h15 da noite, senão a gente invadiria a madrugada de domingo para segunda. Prometo ao longo do domingo informar para vocês que horário vai ser essa live. Combinado? A gente vai se vendo, qualquer dúvida, escrevam nos comentários e a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Abraço, tchau, tchau!